Boa tarde, meninas. Então, tô começando aqui a live e já a psicóloga Cíntia Machado vai entrar, né? Então, eu vou aqui me apresentar para as seguidoras da psicóloga Cíntia que assistam me conhecer. Eu sou nutricionista, especialista em fertilidade, né? Me chamo Carla Ferraz. Olha, peraí, deixa eu aceitar aqui a Cíntia. Tá entrando. Conseguiu? Ah, boa tarde, Cíntia, tudo bom? Boa tarde, Carla. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu já me apresentei aqui, né? E queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, falasse do seu trabalho. Boa tarde. Eu sou Cíntia Machado, sou psicóloga. No momento, estou até fazendo doutorado em psicologia também. Trabalho com a reprodução humana assistida. Sou especialista em psicanálise e também terapeuta de casais e família. Então, hoje eu trabalho com alguns médicos, né, que estão aí acompanhando médicos, nutricionistas, uma equipe multidisciplinar que acompanha pessoas, casais, mulheres em processo de reprodução humana assistida. E quando eu, né, vi que você era psicóloga e trabalhava aí, especialista nessa área aí de acompanhar, né, mulheres e casais que estão nessa jornada tentando engravidar, eu não sabia que você também já tinha vivido essa jornada, assim como eu, né? Assim como eu já fui uma tentante, já vivi essa jornada, e depois a gente foi conversar, você compartilhou comigo que você também já viveu essa jornada. Então eu queria que você contasse um pouquinho, né, de como foi. Já faz um tempinho, né? O filhote aí já tem... É um menino? É um menino de É um menino. 17 anos. Já tem um Sim. tempinho, mas você também já viveu essa jornada, então sabe bem como é. Então conta um pouquinho pra gente de como que foi a tua jornada, a tua experiência, como que foi até você conseguir ter o seu filhão aí. Eu gosto sempre de falar assim, cada história é única, né, Carla? A minha história, eu não tive dificuldade para engravidar. Eu engravidava naturalmente, só que as minhas gravidezes eram ectópicas. Então, eu tive duas gravidezes na trompa e assim eu tive que ir para uma reprodução humana assistida para que eu pudesse ter uma gestação no útero. E fiz primeiro uma inseminação. Foi bastante difícil para mim essa inseminação, porque eu senti que eu não estava preparada. Sofri muito com aqueles hormônios, muito especialmente, era uma clínica, uma médica super bambambam, bam, bam, mas que eu não me sentia acolhida por ela. Então, assim, o meu marido, por exemplo, ele não era chamado pelo nome dele, e aquilo me incomodava absurdamente. Era como se ele fosse um material genético e não uma pessoa que estava ali no processo junto comigo, né? Parecia que ela não estava vendo um casal, mas sim um óvulo, um útero, um espermatozoide. E aquilo me fez assim não aceitar. Eu tive muita dificuldade. Eu já fazia análise, né? Eu faço análise há muitos anos. Não era uma profissional especialista na reprodução humana assistida, e isso também foi um pouco difícil, assim. Foi muito bom, foi muito importante, mas era difícil eu ter que explicar que era uma fertilização, que era uma FIV, que era uma inseminação. Isso, isso me distanciava um pouco. Enfim, depois eu fui para uma outra clínica, onde eu fui fazer a FIV, que eu precisei de uma FIV. E o olhar, o acolhimento foi completamente E faz diferente, toda a diferença no processo, né? toda a diferença, toda. É a primeira coisa que eu pergunto para todas as pacientes, né? Você se sente acolhida? Essa escolha, ela é feita pelo coração, a equipe, né? Ela Sim, tem que ser uma escolha do casal. E eu sempre gosto de dizer exatamente. isso, o casal.
Claro que há pessoas que estão ali buscando uma gestação solo, né? Mas quando é um casal, duas mulheres, dois homens, um homem, uma mulher, que essa escolha seja dos dois e que Porque você esse se sente acolhimento acolhido. vai fazer toda a diferença. Já é uma jornada que não é Toda. nada fácil, né? E se você não se sente Exatamente. acolhida, você contou aí como se sentia quando essa médica que te acompanhava não chamava o seu marido pelo nome, né? E, e eu me lembro de uma das tentativas que eu fiz ali de indução na FIV, de uma profissional que eu encontrei com ela, inclusive, ano passado, no hotel. E eu fui falar com ela. Olha como as pessoas marcam a nossa vida e às vezes nem sabem. Eu falei, eu sei que você não vai lembrar de mim, porque você atende vários pacientes, mas eu lembro de você. Porque numa clínica de reprodução assistida, né, as mulheres que passam por isso sabem, as ultras você acaba não fazendo com o médico que te acompanha. Muitas vezes, Sim. né, você faz ultra cada vez com um médico diferente, as consultas que são ali com o seu médico. Só que essa médica, quando uma das ultras, né, a primeira ultra que eu fiz com ela, quando eu entrei na sala, ela sabia quem era eu. E eu sabia que ela só tinha aberto o prontuário e lido. Mas o fato dela ter se dado ao trabalho de abrir o prontuário e saber quem era eu antes de eu entrar, para mim, fez toda a diferença. Ela sabia que eu já tinha tido um ciclo cancelado, que eu era uma má respondedora. E a maneira com que ela falou, eu chego a me arrepiar, sério, falando aqui. A maneira com que ela me abordou, eu me senti acolhida. Então, esse acolhimento faz muita diferença. Ter uma equipe onde a gente se sinta acolhida, seja o médico, o nutricionista, né, o psicólogo que está acompanhando, isso faz muita A diferença na nossa jornada. embriologista, a enfermeira, Muita faz toda diferença. a diferença, faz toda. A minha experiência, ela também foi muito marcante. É, quando esse médico nos acolheu, a mim e ao Ramon, meu marido, e foi muito importante porque ele nos explicou, né, como que era o processo, quando que a gente, como que a gente faria. Era muito caro para nós na época. Eu me lembro que a gente não saiu de lá assim, como é que a gente vai fazer? A gente precisou desse tempo para se organizar também. E eu falo que a gente precisou de um tempo para se organizar espiritualmente também, né? Para olhar para os nossos sentimentos, olhar para aquela escolha. E ele falou: olha, pensem, depois vocês voltam. Sim. Enfim, eu tenho um E pé no Cíntia, espiritismo. Desculpa. você tocou em outro ponto que acaba, que também influi. Eu costumo falar com os pacientes que o emocional ele é envolvido de duas maneiras, né? As emoções, porque é um processo sem garantias, né? Que às vezes a gente faz mais de uma tentativa, muitas vezes porque a gente não olhou para coisas importantes, mas a live aqui o foco é outro. E o emocional está envolvido porque o financeiro está envolvido, não é pouco. Então você fica com duas emoções ali. Essa emoção da parte emocional por si só e aquela parte de, meu Deus, eu estou gastando rios de dinheiro e que talvez não dê certo. E aí quando não dá certo, você pensa, caramba, agora eu tenho que começar de novo e como que vai ser? Então é muito difícil, né? Não é fácil. Eu queria que você falasse um pouquinho como é o seu trabalho. Né? Você acaba atendendo muito mais mulheres ou você acha que faz muita diferença quando você atende um casal? Como que é o seu trabalho? Na minha experiência, atender o casal já virou um protocolo. Eu sempre sou, na grande maioria das vezes, outro dia eu fui chamada, né? Fui demandada por um homem. É muito O raro. homem Quando não é tomar um a casal, iniciativa, né? quando não é um casal homoafetivo masculino, né? Sim. Era um casal hétero e ele que me ligou, ele que me procurou. É raro. Geralmente é a mulher, isso é mais comum. Mas já faz parte do meu protocolo chamar o casal, ter um momento com os dois, faço com ela, um momento com os dois e depois com ele apenas. Isso faz total diferença na resposta que eu tenho nesse acompanhamento. Quando eu dou lugar para o homem, são várias questões que aparecem, muito interessantes, assim, muito importantes, eu acho. Então, o que, que a gente percebe? Que o, o, os sentimentos, a forma de lidar, a forma de sentir
é muito diferente. E a gente precisa validar o que se sente, né? Não tem um jeito certo de sentir ou de manifestar um sentimento, uma emoção. Tem uma forma que é de cada um, que é singular, que é individual. Que às vezes a Então, mulher nesse processo acha que o homem não está tão empenhado quanto ela, não quer tanto quanto exatamente, ela, né? Eu ouço muito isso. exatamente, exatamente. É muito comum que os homens, por exemplo, comecem a trabalhar absurdamente e ela interprete como ele não tá nem aí para isso, que agora ele só trabalha. Ah, ele É tá uma fuga, ele está jogando, fugindo. ele tá fugindo, ele não quer esse filho como eu quero. É muito recorrente. Então, assim, dá espaço para um falar, dá espaço para o outro falar e dá espaço para um escutar o outro. Muito É importante. essencial. É incrível a mudança. E É, você, na sua prática, você vê muitos casais com questões conjugais por conta aí dessa jornada? Acaba impactando exatamente. muito essa Muito, vida conjugal? muito. É muito comum. A questão sexual, ela é totalmente deixada para segundo plano, porque a gente sabe que não é simples. Primeiro, coito programado, né? Eu tenho que ter relação sexual nessa hora, nesse dia. Isso vira um fardo, é Nossa, difícil. muito. Eu tenho paciente que eu falo assim para ela, não, que o marido tá em coito programado e o marido não consegue, porque para psicológico do homem é muita carga, é muita coisa. Aí eu falei assim para ela, não conta para ele. Aí ela, não adianta, ele vai saber, porque geral, e os homens também falam isso. Não adianta que eu sei, porque quando é ela que tá me procurando, eu já sei que tá no período fértil. Porque geralmente é o marido que procura, né? Mas é uma Sim, carga muito difícil, né, para eles também. E sim, homens e mulheres são diferentes, né? E a gente, mulher, às exatamente. vezes tem muito mania de achar que o homem tem que se comportar como a gente se comporta. Não é porque Isso, eles não se comportam como a gente que eles não estão sentindo, que eles não querem, né? exatamente. E outra coisa, Carla, que eu percebo, muitas vezes, eu falava disso ontem com uma paciente, muitas vezes são sentimentos que eles ainda nem conhecem, não conseguem nomear, não se dão conta. Então, eu acho que o espaço terapêutico e o espaço ali também do casal, né? Quando a mulher consegue ter essa sensibilidade, dar espaço para ele poder falar das coisas dele do jeito que ele der conta, do jeito que ela dá conta, acolher, validar o E jeito aí, que e ele aí, quer se como que você trabalha manifestar. isso ali na terapia, né, nesse acompanhamento do casal? Como é que você consegue fazer com que esse casal, que muitas vezes chega ali, né, para ser atendido por você, está enfrentando, além dos problemas emocionais envolvidos pela própria jornada, a dificuldade de engravidar, e a gente sabe que quando a questão é masculina, há um peso ainda nesse homem que muitas vezes vê como vou ser visto pela sociedade que eu não sou tão viril assim. A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente Sim, também sabe que para o homem, muitos deles têm esse pensamento, né? essa E aí que fantasia. muitas vezes isso acaba gerando problemas conjugais bem no momento onde eles deveriam se unir, né? Tanto porque é importante né, ter a união ali, afinal eles estão querendo ter um filho, como que para o neném vir, né? Eu sempre falo até para as pacientes de FIV, a não ser aquelas que realmente há uma questão que só a FIV resolve. Eu sempre falo, ó, não esquece de dar oportunidade, porque às vezes nessa jornada da FIV você pode engravidar naturalmente. Então estar bem, né, é importante até para isso, para engravidar, né? Mulheres que estão tentando naturalmente também. E como que você consegue trabalhar aí com esse casal que às vezes chega para você com multi questões, né? Emocional e questões conjugais. Eu acho que o espaço da terapia é sempre um espaço de encontro, né? Primeiro, de validar o que você está sentindo, de validar esse sentimento. Primeiramente, validar um luto que ainda é invisível, né? Muitas pessoas não aceitam como se isso fosse algo de menos valor, né? Ah, vai viajar, vai fazer outra coisa, relaxa que você vai engravidar. Então, assim,
eu acho isso muito delicado, eu acho que é o primeiro ponto, validar esse luto, validar os sentimentos, as emoções, que são muitas, né? Desde da raiva, por que que eu estou vivendo isso? Por que que eu fiz? O que que aconteceu? Uma mulher debaixo da ponte, eu só escuto com muita recorrência também, ela tem 4 filhos, ela nem quer aqueles filhos, porque eu, porque nós. Então, assim, descortinar um pouco, né? Todos esses sentimentos, acolher, ajudar essas pessoas, esse casal, esse homem, essa mulher, a entender aquilo que está sentindo, a raiva, a inveja, o medo de não dar certo, a fantasia da virilidade para o homem. Tem acolher primeiro esses sentimentos. Eu acho que esse é o ponto. Nessa experiência, como eu disse, quando eu dou espaço para um separadamente do outro, muitas coisas interessantes elas aparecem, principalmente para o homem que parece que não tem muito espaço de fala dos Tem seus até, eu acho que sentimentos. tem até medo de falar às vezes, né? Para a mulher e aí aquilo gerar mais um problema. Então, às vezes, eu acho que eles preferem se calar. Sim, sim, e assim, é muito comum, Carla, eu não vou falar, quando eu os coloco a falar, né, individualmente ali comigo, quando eu peço, o que eu muito escuto é: eu não vou falar isso para ela, porque assim, ela já está super nervosa, ela está tomando aquele tanto de hormônio na barriga, ela já está sofrendo. Eu falar do que eu estou sentindo, isso vai sobrecarregá-la. Então eu percebo que muitos casais é por proteção que o homem não fala. Eu não vou fazer isso. Só que aí ele não fala e na cabeça dela milhões de fantasias, A cabeça né? dela, ele não tá nem aí, né? Ele não tá nem aí. E ela tá naquele hiperfoco de filho, 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 só filho. Eu tenho um exemplo que eu vou falar bem rapidinho, mas que eu adoro essa história. É que quando eu dei lugar a ele, ele racionalizava muito, né? Muitas explicações racionais. E quando eu fui falando, né? Mas o seu sentimento? Ela falou: olha, doutora, eu fico muito triste, porque eu tenho 10 anos de casado, eu faço de tudo para ela ser feliz e ela só fala de filho. Então eu acho que o nosso casamento é muito ruim para ela e que ela quer encontrar essa felicidade no filho. Então ele não entendia aquilo que ela estava sentindo e ela só dizia isso. E aí ele precisou, eu falei: nossa, mas você já falou isso para ela? Ele falou: não. E aí a gente conversando e trabalhando, ele, né, fala isso para ela e ela se assusta e me diz, né, diz para ele, ela falou assim: nossa, mas eu sou muito feliz. Quer dizer, ela foi se dar conta de que ela já era muito feliz, já tinha uma vida feliz com ele, que precisava reconhecer isso para ele, precisava validar isso, e Sim. que o filho, sim, eles queriam aumentar a família, mas que eles já tinham uma vida conjugal muito boa, com vários outros planos, com várias outras realizações, com uma vida sexual satisfatória. Só que ele entendia que ela só queria um filho. E ela nunca tinha percebido que ela nunca tinha dito isso para ele. Olha como é Então, importante assim, o seu trabalho, né? Talvez se eles não tivessem te procurado, esse problema que, né, conseguiu se solucionar apenas com o quê? Comunicação, verbalizando os seus sentimentos, como você vem falando aqui, sim, que é dar um lugar de fala para que, né, se externe sim, e se valide e se resolva sim, todo esse turbilhão de sentimentos. Se eles não tivessem te procurado, talvez eles tivessem tido um desfecho diferente até no relacionamento, né? Porque não é incomum a gente ver casais que até se separam exatamente. nessa jornada. Eu É, tenho uma não paciente é que incomum. ela né, parou o processo, não transferiu o embrião, porque no meio do caminho, infelizmente, ela acabou separando do marido. Né? E a gente vê isso acontecendo. Tem Como é muitos importante o mal seu trabalho. entendidos, né? Tem muitos mal entendidos. Eu acho que esse lugar da psicologia, assim como da nutrição, assim como da medicina, eu acho que cada um tem o seu lugar. Eu sempre falo que nós não somos um apoio, mas nós fazemos parte da equipe, né? Assim, todos nós temos uma função muito importante nessa equipe, cada um no seu Exatamente. quadrado, cada um no seu quadrado.
une forças para que o melhor aconteça, né? Porque nem sempre o melhor vai ser um bebê no colo. É o que a gente quer, a gente espera. Sim, A medicina está aí, a ciência, a psicologia, a nutrição. Mas a gente quer que esse casal esteja bem, a gente quer principalmente. tentar facilitar um pouco mais essa jornada, fazer com que essa jornada fique um pouco mais leve, né? Exatamente, E a gente aqui exatamente. também ainda tem uma outra questão que eu acredito que você também receba no seu consultório. Mulheres, né, casais que acabam que precisam partir para o óvulo doado, né, para receber óvulos. E às vezes isso também é um processo que precisa ser trabalhado na cabeça de muitas mulheres e casais, né? Não só óvulos, né? Também Espermatozoides espermatozoides também. ou às vezes embriões. Então a gente vê a Verdade. embriorrecepção, a ovorecepção, a Ó, semirrecepção. compartilhando até aqui, a gente tinha uma questão muito importante masculina, né? Quando a gente foi procurar a clínica de reprodução assistida, a gente já sabia que meu marido tinha um hemograma muito alterado. E nesse processo que é longo, mas quem está aqui assistindo e quiser saber um pouquinho mais, é só olhar na minha rede social que tem lá alguns relatos para não ficar tão longa assim essa live. Enfim, chegou um ponto que eu cheguei a falar para o meu marido, né? Se ele não aceitava que fosse com esperma doado. E para ele não era uma possibilidade. Ele falava, não, eu prefiro não ter, então ele não aceitava. E aí também cabia a mim respeitar, né? Porque é um processo onde é vivido pelo casal, né? Isso. Então o acordo tem que ser do casal. Graças a Deus a gente descobriu ali a varicocele, ele fez a cirurgia, a gente fez o ajuste nutricional e a gente conseguiu ter o Claudinho. Mas ele era uma pessoa, por exemplo, que não aceitava e a mulher, né, acaba que quem vive esse momento tem que também respeitar ou quem sabe procurar o atendimento psicológico do casal e trabalhar um pouco mais isso ali. Exatamente. Eu tenho casos assim de super sucesso, né? Que foi uma semi-recepção. Então, várias questões foram trabalhadas, muitas a gente percebe claramente que são da ordem da fantasia, né? Então, que precisam ser trabalhadas, que é o material doado de outra, então, de outro ou outra. Então, tem muita fantasia que precisa ser trabalhada Uhum. para você ter aquilo que você tanto deseja, que é um Eu filho. lembro do meu processo de tentante, eu participava de alguns grupos, né? Acho que boa parte das tentantes fazem isso. E eu lembro de uma vez ler em um desses grupos uma das mulheres colocando que a terapeuta dela, que ela precisava aceitar, né? Para ela a possibilidade era só com óvulos doados, mas ela ainda não aceitava. E ela disse que a época, né, ela não tinha aceitado, e a terapeuta dela levantou para ela assim a pergunta para ela se responder, porque as perguntas a gente que vai ter que responder, né? Os nossos questionamentos a gente vai ter que encontrar as respostas. Não é o psicólogo, o terapeuta que vai trazer. Você Perfeito. levanta a questão para que a pessoa responda aquilo. E aí ela disse que a terapeuta dela falou para ela: mas por que você quer um filho? Né? Você quer um filho apenas para ter o seu material genético na Terra, né? Ou você quer um filho por quê? Responda para você. Qual o motivo de você querer um filho? E ali você consegue, né, entender que o material genético é o que menos vai importar, né? E quando você fala responde, eu acho importante dizer isso. Responda construa, né? Essa resposta ela é uma resposta construída. É uma resposta, até pegando um gancho lá da minha história com a inseminação, quando eu fiz. Eu não entendia por que aquele sofrimento com aquele uma carga de hormônio tão pequena que a inseminação nem se compara com a fertilização e eu sofrendo, mas o fato de não ser acolhida para mim era um motivo que era só meu. Ninguém, isso não é uma experiência para outra pessoa. Outra pessoa vai falar, mas como? Por quê? Então, eu acho que a resposta que seja se é hora do tratamento, se é hora de parar o tratamento, se eu vou aceitar sim uma ovo-recepção, uma semi-recepção, o que que é um filho para mim,
o que é esse tratamento, o que é adotar uma criança, é uma resposta que ela é construída, ela é individual. Não nasce da E eu noite para o dia, né? Você não faz essa não, pergunta e a resposta não. vem à mente. É igual um Lego, né? Você vai encaixando as pecinhas e em algum momento você consegue ali construir essa resposta. Isso. E quando você tem essa resposta clara para você, o tratamento ele flui, né? Que seja a recepção de material genético de outro, que seja aceitar aí até a reprodução. Tem pessoas que não aceitam, tem Sim, pessoas que não dão conta, tem pessoas que não dão conta de pensar numa adoção de uma criança. sim, Tem outros que falam, não, eu prefiro adotar, ou é hora de parar. sim. Né? Então, são respostas que você vai construindo ao longo do tratamento psicológico, do acompanhamento. E só E para tudo. complementar, desculpa, mas na minha Pode falar. opinião, essa equipe ela tem que estar junto desde o começo de um tratamento por isso. A Sim. nutrição, a psicologia, a medicina, sabe? Assim, eu acho que é um conjunto ali, é um acompanhamento. Seria perfeito, só quem se beneficia disso são as pacientes que conseguem ser acompanhadas por essa equipe multidisciplinar e ter esse acolhimento, né? E como o acolhimento e o que a gente fala para quem vive essa jornada é importante. Eu lembro de quando eu estava vivendo essa jornada, de compartilhar ali com uma das minhas melhores amigas o processo, que não foi fácil. E aí eu sei que na maior das boas intenções, ela começou a tentar me amparar da maneira errada, no sentido de, será que é realmente para você? Mas será que isso não aconteceu? De repente é porque Deus não quer? Enfim, sabe? Com esse discurso que, obviamente, não me acolhia, muito pelo contrário, não validava ali os sentimentos que eu tinha, que era o desejo de ter um filho, eu e meu marido, de construirmos ali a nossa família, e eu já tinha um filho, né? De um outro relacionamento. Sim, E eu parei simplesmente de compartilhar com ela, porque eu não queria ouvir isso, não era o que eu queria ouvir. Então, aqui eu deixo para quem está assistindo a live, ou quem vai assistir depois, e que não está vivendo a jornada, mas de repente tem uma amiga, né, que vive essa jornada, muito cuidado, porque nesse momento, muito mais é importante você ouvir do que você opinar, e às vezes uma opinião que não vai ser tão boa, né? Já é um momento muito difícil. E aí o que eu questionava para ela e o que eu sempre falo essa amiga tem um filho. Eu falava, olha, você tem um filho, né? Porque o questionamento dela era, se Deus, de repente Deus não quer, você já pensou nisso? Você está insistindo tanto e eu de tratamento, né? E eu falava assim, se o seu filho precisar de um transplante de coração, você vai aceitar de boa e falar, Deus não quer, tudo bem, eu não vou procurar tratamento? Porque foi assim que Deus permitiu? Ou você vai atrás da medicina, você vai atrás do que puder ser feito para que o seu filho receba o melhor tratamento e consiga solucionar, ou pelo menos aumentar as chances, que, como você também falou, não é certeza de nada, né? No é. mundo da fertilidade, aí, seja na FIV, seja tentativa natural, ou você vai atrás de tentar ajudar o seu filho. Então, procurar a medicina, fazer um tratamento, né, de inseminação, ou de coito programado, ou de fertilização in vitro, né, se não envolver nenhuma questão religião, claro, né, cada um sabe o que pode, o que quer fazer, mas eu vejo muito por esse lado, né? Se a gente não deixaria um filho desamparado e iria atrás da medicina para nos ajudar, o porquê não ir atrás da medicina dos tratamentos para conseguir também, né? Ter o nosso bebezinho no colo, ter o nosso filho e realizar o nosso sonho. Com Eu certeza. acho Mas você que isso é falou muito uma coisa importante. perfeita, né, Carla? Assim, não existe uma resposta que o outro pode nos dar. Essa resposta, ela é nossa, que tem que ser construída. Então, assim, acolher e validar aquilo que o outro está sentindo já é de grande ajuda, né? É É isso isso. aí. Então a gente já está encerrando aqui a nossa live, chegando no finalzinho da live. O intuito foi fazer uma live mais curtinha, né, para que também quem vai assistir depois consiga assistir. E eu queria que você falasse alguma coisa que você acha que vai ser pertinente. A gente está aí no mês de maio, até por isso a gente está fazendo essa live
né? E eu quero trazer outras lives com outros profissionais que eu acho importantes nessa jornada. Então, fala um pouquinho, alguma coisa que você acha que vai contribuir positivamente. A gente sabe que o mês de maio é um mês mais sensível, porque é um mês onde a gente acabou de comemorar o Dia das Mães, e para quem ainda está nessa jornada, acaba sendo um mês que dói mais, assim como você trouxe aqui também, e eu ouço de muitas mulheres, né, que quando começam a ver as amigas engravidando, e às vezes vem aquele sentimentozinho até ruim, né, que a mulher aqui no meu consultório sempre fala, é até um sentimento que eu não queria sentir, mas ao invés de ficar muito feliz porque uma amiga está grávida, eu às vezes acabo me questionando, né, e ficando triste pensando, caramba, às vezes é o segundo filho daquela amiga e ela não conseguiu ter o primeiro ainda. Então a gente está num mês mais sensível para essas mulheres e esses casais que ainda estão nessa jornada. Então eu queria que você falasse aqui É, algo para elas. Carla, eu acho que assim, a minha mensagem é sempre de muita esperança. Eu acho que, de fato, o mês de maio, assim como o mês de agosto para os pais, é muito duro, né? É um mês muito comemorativo, e aí aparece isso, aquilo que eu não tenho, que eu queria tanto e que eu ainda não tenho. Quando eu falo validar seus sentimentos, acolha o que você sente. Tudo bem sentir. Eu vejo algumas pacientes sofrerem muito mais por dizerem assim: nossa, parece que eu tô com raiva da minha irmã ter tido um filho, ou minha amiga, ou acolha esse sentimento. Você não vai sair falando para todo mundo, mas tudo bem sentir isso. Isso não quer dizer que você deseje mal ao outro. Você queria muito isso e ainda não conseguiu. Eu acho que a ciência está aí para ajudar. E a gente que participa de todos os congressos, a gente fica, né, vivemos também isso na nossa pele, no nosso corpo, a gente vê como que avanços tecnológicos, então assim, estamos aí para ajudar, para corroborar, nós todos, a equipe multidisciplinar, é possível se fazer muito. Acolha os seus sentimentos, acolha o que você está sentindo, não tente repeli-los, como se isso fosse desaparecer de um dia para o outro, né? Tenha outros projetos também na vida, eu acho que isso é muito importante, esse hiperfoco machuca muito, como se a vida fosse somente ter um filho. Claro que a nossa vida nós somos muitos, temos planos, quem trabalha, né, que é uma vida profissional, temos uma vida conjugal, temos amigos, temos família. Então, assim, ter outros planos na vida é essencial. Se precisar de um grupo de apoio, que procure entender que outros também vivem isso. Infelizmente, somos 15 milhões de pessoas no mundo. Então, saber que você não é a única que está vivendo isso também, isso é muito importante, pode ser essencial, porque a sensação quando você está vivendo isso é de uma desesperança, né? Eu sou a única que estou vivendo isso. Todo mundo tem filho, todo mundo consegue isso que eu não consigo. É E, bem e isso. não é assim. E se precisar de um apoio psicológico, não deixe de procurar, porque você pode lidar com isso de uma forma mais leve, melhor, né? Sem É muito tanto importante. sofrimento, sem tanto peso. Eu acho que a psicologia, ela ajuda muito também. Lógico que eu estou dizendo da minha área, mas é porque eu tenho plena certeza do tanto que a gente pode auxiliar casais e pessoas a lidarem de uma forma menos sofrida Tornar com o que mais leve, estão né? sentindo, de uma forma mais leve. E pode ser mais leve, pode ser. Você sabe que na minha anamnese eu tenho um programa de acompanhamento para mulheres que querem engravidar, né? E uma das perguntas da minha anamnese é momento de lazer, se tem momento de lazer. Ia falar Porque, disso. porque às Perfeito. vezes elas esquecem, né? Elas estão tão Perfeito. nesse hiperfoco, como você falou, que esquecem que o momento de lazer é importante. E eu falo que Perfeito. estresse muito aumentado prejudica a fertilidade. Então eu falo, Perfeito. precisa ter um momento de lazer, né? Perfeito. E então essa conexão aí, eu vejo casais que às vezes
esquecem de coisas pequenas que eles faziam, eram tão prazerosas. Ir ao cinema, comer uma pizza, ler um livro juntos, né? Isso aí. Escutar uma música, ir a um show, ir à praia, enfim. Assistir um Tanto que filme em isso é importante. casa juntos, que Assistir seja, um né? filme em casa, como que é essencial esse momento, né? Essa Lazer, você falou conexão do casal. perfeito, É é isso. isso. Mas então a gente vai encerrar a live por aqui. Eu te agradeço muito, né, Eu ter te aceitado o meu convite. agradeço, E eu tenho uma certeza, delícia. assim, eu sempre falo assim, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente já fica muito feliz, porque a intenção aqui, de fato, né, foi trazer uma live com, tanto que eu nem falei de nutrição nessa live, a gente sabe que a nutrição pode ajudar aí melhorando a ansiedade, né? Mas o intuito aqui com essa live foi trazer mais informações sobre essa parte que eu sei que é tão importante, que é essa parte emocional. E eu torço pelo dia que as mulheres que estão tentando engravidar realmente saibam que você chegou a falar aqui, se você está precisando de um apoio emocional, eu acho que todas precisam. Né? Às vezes a gente pode nem perceber, mas faz toda a diferença na jornada ter esse Faz, amparo, esse acolhimento, e entender o turbilhão de emoções e de pensamentos e de sentimentos que passa na cabeça de quem está tentando engravidar. Mas eu com acho que é isso, certeza. a gente conseguiu passar a mensagem. Se alguém que assistir essa live aqui quiser fazer alguma pergunta, depois coloca nos comentários que a gente vai respondendo, né? E muito, muito, muito obrigada para quem esteve aqui e muito obrigada, Cíntia, por aceitar o meu convite. Obrigada a você, Carla, foi um Tchau, prazer. Obrigada tchau. pela Também. oportunidade. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.